essa sua passagem como empresário do Éder Joffre, treinador de boxe, da onde é que veio? Isso Em foi geral, bárbaro. Em geral, quem usa as mãos, cirurgião, pianista, tem o maior cuidado com as mãos. Como é que esse negócio do boxe entra na sua vida? Como é que é isso? É uma forma de se agredir, claro. Mas quando eu fui ver a peça Dueto para Um, com a Bel Kovarik, a esposa do Marcelo Tais, que é a Jaqueline Dupré, num psicanalista, eu entendi tudo o que passou na minha vida, entende? Então, mas quando eu vi o juiz levantar a mão do Éder, eu falei, esse homem com 37 anos recuperou o título mundial para o Brasil, eu tenho que voltar a estudar piano, eu sou um covarde. Eu pensei no personagem Egas, dos Maias, quando ele fala, falhamos a vida, meninos. Então, quando aquele João gesto... da Ega, João da Ega, dos Maias, né? Então, quando eu vi levantando a mão do Éder, eu pensei comigo, eu tenho que voltar a estudar, eu sou um covarde. E foi assim que eu comecei a estudar, por causa de um grande lutador chamado Éder Joffre. Você fala da música, da paixão pela música, da preocupação social. Isso tudo tem muito a ver com a história do Brasil. A música é muito forte na cultura brasileira. Você tem orgulho de ser brasileiro? O que é que te dá orgulho? Puxa! Porque a gente está... Foi o final da novela, quando eu conto Sim. que acabou no Carnegie Hall e eu resolvi fazer o hino brasileiro em todos os ritmos. E aí tinha uns brasileiros que levaram uma bandeira do Brasil. Para mim, eu conto 1 milhão de vezes essa história, para mim é difícil. Quando eu virei no Carnegie Hall lotado, eu vi a bandeira do Brasil, eu falei, que orgulho de ser brasileiro. João Carlos, então, a propósito, porque você citou literatura. E antes você chamou atenção também para essa coisa da cultura, tal, dessa generalidade, digamos, dessa necessidade de que um músico conheça a literatura e um escritor conheça artes plásticas e assim por diante. Qual é a segunda coisa que mais o atrai? Qual é a segunda arte, digamos assim, da sua vida? O que é que mais você gosta na sua vida depois da música? Literatura, eu lia muito. Hoje, tendo que estudar tanto, eu leio menos. Mas eu passei por todos escritores de ponta, mas principalmente da língua portuguesa. Então, por exemplo, quando eu peguei a obra de Eça, eu devorava a obra de Eça, entende? Por exemplo, quando eu pegava Machado de Assis, José de Alencar, eu adorava ler os romances de José de Alencar. E depois, na arte de artes plásticas, eu acho que o grande inspirador meu foi El Greco, entende? E tem uma história com o Salvador Dalí, né? Que o Salvador Dalí assistiu um concerto meu em Nova York, em 1960 e pouco, e aí teve um jantar no Restaurant Room, ele estava com a Mia Farrow, aí quando ele foi saindo com a bengala, ele passou pela minha mesa e falou, mire, diga a todo el mundo que usted es el mayor intérprete de Johann Sebastian Bach. Há 30 anos que eu digo que sou o maior pintor do mundo e já há quem lo crê. E futebol, que é a paixão do Brasil? E futebol, a tua relação com o futebol? Tem lá a ver uma coisa com a outra, mas enfim, tudo é Brasil, né? Portuguesa, desde portuguesa? esportes. Então, essa tua paixão pela portuguesa explica a obstinação, porque para ser torcedor da portuguesa, o sujeito tem que ser obstinado, né? E aí tem a história que um diretor, quando eu cheguei no jogo, apresentou para uma senhora, falou, sabe quem é esse senhor? Ela, João Carlos Martins. A senhora, João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach. A senhora, Aí ele falou, claro que a senhora não esperava encontrar João Carlos Martins, o maior intérprete de Bach, num jogo da Portuguesa da 2ª divisão. Ela falou, é que eu não frequento barzinho, não. Como é que você leva isso para a cultura e para a música, e para a formação do cidadão brasileiro? A música clássica de Bach, Beethoven, Mozart? Primeiro, música é a régua do mundo, porque se um governo vai vir e fala que funciona como uma orquestra, se há uma campanha contra um presidente, fala que é uma orquestração contra ele. Se um time de futebol está jogando bem, fala que joga por música. Mas para atrair novos públicos, quem está cantando Bach, Schubert,
Villa-Lobos e Beethoven comigo em praça pública, é Chitãozinho e Chororó. Agora, com isso, eu estou atraindo um público sertanejo para o universo da música clássica, porque antes disso eu faço a Quinta Sinfonia de Beethoven. Então o público primeiro ouve a Quinta Sinfonia e quando esses dois fantásticos, afinadérrimos, com bom gosto incrível, eles entram cantando esses compositores clássicos, então o público sertanejo está vendo a importância da música clássica. Esses novos talentos da música clássica no Brasil, dentre eles, quais os que você acha que se destacam-se por uma carreira internacional como a sua, como do Arthur Moreira Lima, como foi a de Villa-Lobos? Quem são, assim, os... Eu vejo, por exemplo, talentos incríveis no Brasil da minha geração. O Isaac Karabichevski, que é um talento incrível. Uma geração mais nova, o Roberto Minchuk, um talento incrível. O próprio Fábio Becchetti lá em Belo Horizonte. O Nelson Freire, um pianista genial. Agora, da nova geração, eu ainda não vi um Eleazar Carvalho, um Nelson Freire, um Arthur Moreira Lima, porque talvez nós estamos passando na fase... Eu acabei de ser júri do concurso BA em Leipzig. Então, eu estou vendo uma uniformização na arte interpretativa que está prejudicando um pouco, acho que, a nova geração. Por exemplo, hoje, a nova geração asiática está tomando conta de todos os concursos do mundo. No concurso BA em Leipzig, eram 350 candidatos, dos 350, 180 asiáticos. O resto dividido... Asiáticos, você quer dizer chineses e japoneses? Chineses, japoneses, coreanos, 180 a 200. O resto do mundo inteirinho, com cerca de 150 e pior, nenhum sul-americano. Nenhum sul-americano? Nenhum sul-americano em 150. Que conselho o senhor daria para um jovem músico que quer viver da profissão num país como o nosso, em que os músicos profissionais enfrentam grandes dificuldades para sobreviver? O conselho que a historinha de uma menina que estava na rua 27 em Nova York e o Carnegie Hall fica na rua 57. E ela não conhecia Nova York. E ela chegou para uma senhora, uma velhinha, e perguntou para a velhinha, como é que eu posso chegar até o Carnegie Hall? A mulher falou, estudando. Estudando, estudando. Então, primeiro, tem que estudar para colocar a sua posição. E depois que ela se coloca, aí ela tem que ter a força de vontade, tem que ter sorte, estar no lugar certo, na hora certa, tem que ter determinação e tem que ter aquela frase que eu sempre digo, tem que correr atrás do sonho, correr atrás do sonho. Quando menos se espera, está quase desistindo, é a hora que o sonho começa a correr atrás dela. Maestro, muito obrigado, agradecemos a participação aqui do Elis Keff, crítico musical, artista plástico, da Roxane Ré, da Rádio Cultura, e do maestro João Carlos Martins, que nos deu a honra de participar do 3 a 1 aqui na TV Brasil. Até a próxima quarta-feira.